Oi pessoal, meu nome é Rodrigo e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Mists of Pandaria, a nova expansão do famosíssimo MMORPG World of Warcraft. No momento, a expansão ainda não tem data de lançamento, mas estão estimando que ela deverá vir para o público em geral entre junho e agosto de 2012. Só que como eu estou jogando o beta dessa expansão, eu achei que seria legal vir aqui e passar um pouco para vocês do que eu vi até agora. For all the challenges we have faced, and all the places we have been, Azeroth's limits have yet to be revealed. A ideia desse vídeo não é focar no novo conteúdo para nível 85-90 que está disponível, e nem nas coisas que mudaram para cada classe ou nas alterações do sistema de talentos. Essas coisas você pode ler em qualquer patch notes liberado pela Blizzard. Vale dizer que essa é só a primeira parte de duas. Aqui a ideia é falar um pouco sobre a introdução da nova raça jogável, que são os Pandaren, e do cenário inicial, que é a Ilha de Pandaria. Já posso adiantar que fiquei bastante surpreso, no bom sentido, com os primeiros 10 níveis que joguei com Pandaren. Na segunda parte desse review, eu vou comentar a respeito do momento específico que acontece a escolha de facção por parte do jogador. Bem, foi aí que me veio uma tremenda decepção. Mas primeiro, vamos falar de coisa boa. Bem, já no início é possível perceber uma diferença na tela de criação do personagem. Vocês estão vendo que o ícone de criação do Pandaren ele está bem no meio? Então, os Pandas eles são a primeira raça jogável neutra. Eles não pertencem nem à Horda e nem à Aliança, pelo menos por enquanto. A interface de customização do personagem também está um pouco diferente. Me parece que as opções são mais ou menos as mesmas, só que ficou mais intuitivo. Indo para a escolha do nome, como o Dínamo está disponível, esse vai ser o nome do nosso Panda. Normalmente a gente tem um vídeo inicial apresentando a raça escolhida para jogar e tal, mas como estamos no beta, esse vídeo ainda não está disponível. Esperamos que ele esteja disponível quando a expansão vier em definitivo para o público em geral. Vamos começar com o que chama mais atenção logo de cara, que é o cenário. Bem, quem joga o WoW com certeza já percebeu que as raças são inspiradas em alguma cultura específica. Por exemplo, os Tauren têm uma cultura meio ameríndia, os Trolls têm traços de cultura africana, os Anões seriam os russos do WoW, e os Night Elves eles têm uma arquitetura meio oriental. Levando em consideração que os Pandaren, antes de irem para a ilha, eles eram bem próximos dos Night Elves, na minha opinião a Blizzard mandou muito bem em fazer de Pandaria uma espécie de China medieval. Ainda mais com a bela música de fundo que toca durante todo o jogo dentro da ilha. Aliás, as músicas de Warcraft sempre foram sensacionais, né? Isso não é novidade pra ninguém. Pois é, como já era de se esperar, já que a gente está falando de pandas, Kung Fu, os Pandaren têm sua cultura inspirada na China. E olha, tá tudo lá. O cenário realmente parece tirado de um filme chinês medieval. Os jardins orientais com aqueles rios, aquelas pontezinhas, os templos com uma clara inspiração budista. Até as criaturas que você enfrenta são relacionadas ao folclore chinês, como macacos, que por sinal fazem um barulho muito irritante, e serpentes voadoras. No centro da ilha existe um templo enorme, inclusive para você chegar nele você tem que subir um monte de escada. E lá de cima dá pra ver quase que a ilha de Pandaria inteira, e tá muito bonito. Ponto pra Blizzard. Eu realmente me senti dentro de um cenário, digamos, do Tigre e o Dragão, ou de Kung Fu Panda. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre os comentários que se proliferaram na internet, horas depois da Blizzard anunciar como seria essa nova expansão. Todo mundo dizendo que a Blizzard tinha copiado Kung Fu Panda, que Mists of Pandaria era uma cópia de Kung Fu Panda. Pessoal, esse conceito de panda lutador de artes marciais existia muito antes do Kung Fu Panda, que é um filme de 2008. No Warcraft 3, que é um jogo de 2002, os Pandaren já faziam parte da mitologia do WoW. Portanto, se alguém copiou alguém, foi a DreamWorks que copiou a Blizzard, e não o contrário. Agora, eu quero deixar bem claro que isso só quer dizer que a Blizzard não copiou ninguém.
Isso não quer dizer que eu tenha gostado da escolha dessa raça como raça jogável. Aliás, vocês sabem como que os Pandaren foram introduzidos na mitologia de Warcraft? Foi numa brincadeira de 1º de abril. Sabe aquelas notícias absurdas que a Blizzard lança no dia da mentira todo ano? Pois é, em 2002, ela lançou uma história que tinha desenvolvido uma nova raça de pandas monges e que eles seriam uma 5ª raça jogável no Warcraft 3. Bem, a Blizzard achou que essa notícia era absurda, mas os fãs não. As pessoas começaram a pedir que a raça realmente fosse introduzida no jogo, e assim foi feito. A Blizzard inseriu os Pandaren na expansão The Frozen Throne do Warcraft 3, mas não como uma raça jogável. Ela colocou um herói chamado Chainstorm Snout, que era controlado pelo jogador e que acabou se tornando icônico na mitologia, estando aí até hoje. Se você duvida disso tudo, você pode entrar no endereço que está aí na descrição do vídeo, que é a Battle.net clássica do Warcraft 3, e tem a página, que já apareceu como um screenshot aqui no vídeo, dizendo como os Pandaren seriam introduzidos no jogo. O grande 1º de abril da Blizzard, que acabou virando verdade. A linha de quests que te leva do nível 1 até o nível 10, 11, também está muito interessante. Eu não vou dar maiores spoilers aqui, mas ela envolve o Pandaren novato tentando reunir uma espécie de manifestação física dos 4 elementos da ilha de Pandaria. À medida que você vai passando pelas quests, você vai aprendendo a respeito da cultura dos Pandaren, recebendo ensinamentos de sabedoria, paz interior, comunhão com a natureza, essas coisas bem clássicas da cultura oriental. Até mesmo a própria natureza da ilha é abordada na história que é contada até o nível 10, 11 mais ou menos. E a Blizzard realmente caprichou nessa parte das quests. Tem algumas até que requerem um pouco de mecânica, como a que envolve um lugar chamado Câmara do Conhecimento, por exemplo. Eu não vou dar maiores spoilers aqui, mas eu cheguei a morrer 2 vezes antes de entender o que tinha que ser feito. Isso que dá não parar pra ler o que a NPC que tá me acompanhando tá falando. Ela disse que eu tinha que fazer e eu não li. Vergonha. Durante a sequência de quests, eu percebi algumas referências. Por exemplo, vocês já ouviram falar de um anime chamado Ranma Meio? Pois é, eu acho que para reforçar ainda mais que Kung Fu Panda não é o primeiro caso de um panda que luta artes marciais, a Blizzard fez uma clara referência a um clássico da animação japonesa. Para quem não conhece, a gente explica por alto a história. Bem, a história começa com um garoto japonês e seu pai indo treinar na China, numa área conhecida por ter várias nascentes, só que amaldiçoadas. A maldição dessas nascentes era que, se alguém tivesse contato com as suas águas, seria transformado em um animal ou numa pessoa. Para cada nascente, a pessoa viraria uma determinada pessoa ou animal. Então, contrariando os protestos do guia de viagem, já que eles não falavam nada de chinês, eles começaram um combate se equilibrando em bambus que cresciam sobre as fontes. E nisso o pai acaba caindo na nascente, chamada Nascente do Panda Afogado, o que acaba transformando o velho num panda, e ainda o condena a virar um panda toda vez que se molhar com água fria. Então, lá pelo nível 5, a sequência de quests acaba te mandando para uma região de Pandaria que possui várias nascentes. Só que assim que seu personagem entra em contato com a água, ele vira um animal. E obviamente o animal varia de acordo com a nascente. Mas o melhor vem agora. Existe uma quest na qual você deve lutar contra outros pandas em cima de tocos de madeira que estão sobre as nascentes. Bem, como perceberam, a referência é clara, e eu particularmente achei muito legal. As referências à cultura pop, tão comuns no WoW, também estão lá. Por exemplo, em determinado momento, encontramos um personagem chamado Makael Bey, que dá a brilhante ideia de explodir um navio. Aí, lá se vai o seu Pandaren catar explosivos espalhados pela ilha e entregar para o piromaníaco. Obviamente, essa é uma referência ao Michael Bay, o diretor de filmes como Transformers, Armageddon e Pearl Harbor. Enfim, você entendeu, né? Para finalizar, eu falo um pouquinho sobre a nova classe, o Monge. Joguei até o nível 12 com ela,
e percebi que ela segue mais ou menos uma mecânica parecida com a do Rogue, pelo menos nos primeiros níveis. Você tem uma Energy Bar para usar suas habilidades, e você recupera essa Energy ao longo do tempo. Existem habilidades que geram Chi, e as habilidades que usam o Chi. Isso é bem parecido com os pontos de combo que o Rogue tinha. Muito provavelmente essa semelhança deve ser só no início, e mais pra frente as classes ficarão completamente diferentes. O monge ele vai poder ser tanque, healer ou DPS. E no nível 10 você escolhe com que árvore de talentos você vai querer seguir. Como eu sempre joguei com healer, o Dynamo aqui vai ser um Mistweaver. Quando eu escolhi ser healer, eu ganhei uma nova instância, parecida com aquelas instâncias de Warrior. Se eu escolher a instância de healer, a minha barra de energy muda para mana. Por enquanto, a única magia de cura que eu tenho é a Soothing Mist, e já de cara eu achei interessante o estilo de heal dela. Essa magia é do tipo Channeling, e ela vai curando o alvo com uma espécie de hot enquanto eu estiver canalizando. A gente pode dizer que é uma mistura de penas do Priest Discipline com druida. Enfim, esses são os principais pontos para quem vai começar a jogar com Pandaren. Agora, quer saber mais a respeito de como a história desanda na mão de roteiristas sem criatividade? Então assista a parte 2, onde falarei exclusivamente a respeito do momento em que um Pandaren tem que escolher a sua facção. Valeu!